Olá, queridos ouvintes e sonhadores. Abrace seu travesseiro e feche os olhos, porque hoje vamos embarcar numa viagem mágica para o Vale dos Sussurros, um lugar onde a bondade não é apenas uma palavra, mas a força mais poderosa do mundo. Preparem-se para conhecer a inesquecível lenda de Alana, a mulher cujo coração era tão vasto quanto o céu estrelado. Ela não era rainha, mas espalhou a esperança como sementes ao vento, transformando vidas com o simples toque de sua gentileza. Enquanto a luz da nossa história começa a brilhar, deixe o seu like para nos ajudar a espalhar ainda mais histórias de esperança. E inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas viagens ao mundo dos sonhos. Agora, respire fundo, acalme seu coração e que a lenda de Alana comece. A lenda de Alana e o sussurro da esperança. Num tempo muito antigo, onde as estrelas pareciam mais brilhantes e a lua mais próxima da Terra, havia um vale conhecido como Vale dos Sussurros. Não era um lugar de mistérios sombrios, mas sim de ventos suaves que pareciam carregar segredos e promessas de dias melhores. E era nesse vale sereno que vivia Alana. Ela não era rainha nem princesa, mas sua presença tinha o poder de um sol de manhã cedo, dissipando a névoa do desespero e iluminando os corações mais tristes. O cabelo de Alana era da cor do mel selvagem e seus olhos, um verde profundo como o lago intocado da montanha. Mas o que realmente a tornava lendária não era sua beleza, e sim a bondade que fluía dela como a água pura de uma nascente. A lenda de Alana começou com um pequeno ato, quase insignificante para os outros, mas que mudou o destino de uma aldeia inteira. A aldeia do Cedro, no coração do vale, passava por um período de grande escassez. O inverno tinha sido longo e cruel, e a colheita da primavera falhou. As pessoas estavam esgotadas, e a esperança era um luxo que poucos podiam pagar. A tristeza cobria as casas como uma manta pesada de chuva fria. Alana, que morava numa cabana isolada na beira da floresta, possuía apenas o suficiente para si. No entanto, ela notou que a velha Elara, a mais idosa da aldeia, estava doente e não tinha lenha para se aquecer. O medo de pedir ajuda a impedia de buscar socorro. Sem que ninguém pedisse, Alana recolheu os feixes mais grossos de lenha que tinha economizado para as semanas seguintes, embrulhou-os num tecido de lã e caminhou até a cabana de Elara. Ela acendeu o fogo na lareira gasta e preparou um chá de ervas com o que restava de suas próprias provisões. A velha Elara, ao sentir o calor e o aroma, chorou. Não de dor, mas de uma emoção que há muito não sentia: a ternura. Alana sentou-se ao lado dela, sem dizer uma palavra sobre seu próprio sacrifício, apenas segurando a mão enrugada da idosa com carinho. "Por que você faz isso, minha menina?" perguntou Elara com a voz fraca, mas melodiosa. "Você mal tem para si." Alana sorriu, e o calor daquele sorriso era mais potente do que o fogo crepitante. "Enquanto houver um pedacinho de calor para compartilhar, Elara, a esperança." Essa pequena chama acesa na cabana de Elara foi a faísca que reacendeu a vida na aldeia do Cedro. A história do gesto de Alana se espalhou e os vizinhos, envergonhados pela sua própria hesitação, começaram a olhar uns para os outros com mais atenção e menos medo. O camponês, que tinha um pouco mais de grãos, começou a dividi-los. A tecelã, que tinha retalhos extras, costurou pequenos cobertores. A desesperança, que parecia imbatível, começou a ceder lugar a uma corrente de atos simples de bondade, inspirados por Alana. Alana nunca buscava o agradecimento ou reconhecimento, ela simplesmente era a bondade. Quando via uma criança chorando, ela não dava um brinquedo. Ela oferecia tempo e atenção, ensinando-lhe a desenhar as nuvens ou a ouvir a canção secreta do rio. Quando um jovem estava perdido em seus pensamentos, sem saber que caminho seguir na vida,
Alana não dava conselhos diretos. Ela o incentivava a caminhar pela floresta, a encontrar o seu próprio ritmo, a ouvir a sua própria voz interior, dizendo: a esperança mora em quem se encontra. Com o passar dos anos, o Vale dos Sussurros floresceu, tornando-se um lugar de paz e abundância. As colheitas eram sempre fartas, não por magia, mas porque as pessoas trabalhavam juntas, compartilhavam o conhecimento e celebravam as pequenas vitórias. A influência de Alana ia muito além das fronteiras do vale. Viajantes que passavam por ali levavam as suas histórias para terras distantes. A lenda de Alana se tornava um sinônimo de fazer o bem sem olhar a quem, de a fé no amanhã que nasce de um coração aberto. Havia uma cidade, a Cidade de Pedra, famosa por sua riqueza, mas também por sua frieza. Seus habitantes viviam isolados uns dos outros por muros invisíveis de orgulho e competição. Eles tinham tudo, menos alegria. Um dia, uma caravana da Cidade de Pedra, liderada pelo Duque Alarico, parou no Vale dos Sussurros para descansar. Alarico era um homem austero, acostumado a negociar com cifrões e a ver o mundo através de lentes de lucro e poder. Ele observou a paz e a alegria contagiantes dos aldeões, que pareciam não ter preocupações, embora suas casas fossem simples e suas posses modestas. Um velho que passava notou o olhar confuso do duque. "O que o intriga, viajante?" perguntou o velho com um sorriso. "Esta paz é inusitada. Na minha cidade, onde temos ouro e prata, impera a discórdia", respondeu Alarico, franzindo a testa. "Ah, mas aqui temos algo mais valioso", disse o velho, apontando discretamente para Alana, que ajudava um grupo de crianças a plantar pequenas sementes num canteiro. "Temos Alana e a esperança que ela planta em cada coração." O duque, cético, aproximou-se de Alana. Ele esperava encontrar uma oradora eloquente, uma líder política ou uma mulher de grande prestígio. Em vez disso, encontrou-a de joelhos na terra, com as mãos sujas e um sorriso que parecia emanar luz própria. "Senhora", ele começou com a formalidade de um nobre, "dizem que a sua bondade é a riqueza desta terra. Eu não entendo como um ato de bondade pode transformar a natureza humana de uma forma tão profunda." Alana levantou-se lentamente, limpando a terra das mãos. "Duque Alarico", ela disse, e sua voz era baixa e melodiosa, como o murmúrio do rio. "A bondade não é uma riqueza que se acumula, mas uma água que se compartilha. Se você aguarda, ela estagna e apodrece. Se você a deixa fluir livremente, ela irriga o deserto do coração das pessoas, e a esperança floresce naturalmente como estas sementes." Ela mostrou as pequenas covas recém-plantadas. Alarico, acostumado a ver o mundo como uma balança de débitos e créditos, ficou sem palavras. Ele esperava um sermão, uma filosofia complexa. Recebeu uma verdade simples e palpável, ali, na terra fértil. Naquela noite, o Duque Alarico não dormiu na sua tenda de luxo. Ele sentou-se à beira do fogo da aldeia, observando o convívio, os risos, a ausência de inveja e cobiça. Ele viu a bondade em ação, não como teoria, mas como o tecido da vida diária. Ele viu Alana levar um pouco de sopa para um homem doente, costurar o rasgo da roupa de um menino e cantar uma canção suave para acalmar um bebê agitado. Tudo sem esperar absolutamente nada em troca. Ela era o altruísmo personificado. No dia seguinte, Alarico partiu. Ele não levou o ouro do Vale dos Sussurros, mas levou uma semente muito mais preciosa, a semente da mudança. De volta à Cidade de Pedra, ele começou a governar de uma maneira nova, inspirada na lenda de Alana. Ele abriu os armazéns reais para os mais pobres, estabeleceu escolas, onde antes só havia comércio, e o mais importante, ele começou a ouvir as pessoas, não como súditos, mas como vizinhos. Claro, a mudança na Cidade de Pedra foi lenta e enfrentou resistência.
O orgulho e a ganância estavam enraizados. Mas o Duque Alarico persistiu, lembrando-se sempre do sorriso tranquilo de Alanna e de sua simples verdade. Enquanto isso, Alanna continuava sua vida simples no Vale dos Sussurros. Sua lenda se espalhava não através de atos grandiosos de heroísmo, mas através de milhares de pequenos gestos de afeto e cuidado diário. As mães contavam a lenda de Alanna aos seus filhos não para que eles a imitassem, mas para que eles encontrassem o seu próprio caminho para espalhar a bondade. A lição de Alanna era que cada um de nós tem a capacidade de ser a luz para o mundo. A história mais famosa sobre ela, contada em todas as terras, era sobre o Rio das Lamentações, um rio que havia secado após uma longa e terrível seca, deixando a terra árida e o povo sem água potável. Os mais velhos da aldeia das Acácias, que dependiam desse rio, estavam prontos para abandonar suas casas, convencidos de que o lugar estava amaldiçoado. O desespero havia consumido a pouca energia que lhes restava. Alanna viajou até eles. Ela não levou água, pois sabia que isso seria apenas um alívio temporário. Ela levou a sua presença calma e a sua fé inabalável. Ela simplesmente sentou-se à margem do leito seco, em silêncio. Os aldeões, curiosos e um tanto céticos, juntaram-se a ela. No primeiro dia, ninguém falou. No segundo, eles começaram a lamentar sua situação, a chorar as perdas e a expressar o medo do futuro. Alanna ouvia tudo com a paciência das montanhas, sem interromper, sem julgar. No terceiro dia, quando as lamentações cessaram por exaustão, Alanna levantou-se e caminhou até o centro do leito seco. Ela pegou um pequeno graveto e começou a cavar na areia quente e rachada. Não era um trabalho para uma mulher sozinha, mas ela o fazia com uma determinação silenciosa. Um dos jovens, envergonhado de sua própria inação, pegou uma pá e começou a cavar ao lado dela. Depois, outro e outro. Em pouco tempo, a aldeia das Acácias inteira estava cavando o leito seco. Não era mais a Alanna cavando, era a esperança que ela havia despertado neles. Eles não estavam cavando por água, estavam cavando para reconquistar a sua dignidade, para provar a si mesmos que não eram indefesos. No final do quarto dia, quando o sol estava se pondo, eles ouviram um gorgolejo suave e familiar. Lá, no fundo da cova, começou a brotar uma água límpida, fria e abundante. O Rio das Lamentações renasceu. Não foi um milagre de Alanna, mas o milagre da bondade compartilhada. O rio havia secado porque no passado eles haviam construído barragens egoístas para reter a água para si, destruindo o ciclo natural. Ao cavar juntos, eles não apenas encontraram a fonte original, mas também entenderam que a verdadeira abundância só existe no compartilhamento e na colaboração. A lenda diz que Alanna sorriu e, no meio da alegria, foi a primeira a beber. A lenda de Alanna é um lembrete sussurrado para todos nós de que o maior tesouro que podemos ter é a capacidade de aliviar o fardo do outro, mesmo que seja apenas com um sorriso ou uma escuta atenta. Ela nunca ficou rica, nunca teve fama além do que a bondade lhe proporcionava e nunca fundou um reino. O seu legado foi o mais belo de todos, um mundo ligeiramente melhor, um coração mais leve, uma alma mais esperançosa. Sua vida foi a prova viva de que a força mais poderosa não é o poder ou a riqueza, mas a gentileza. Ela ensinou que a felicidade é um estado que só pode ser alcançado quando paramos de buscar o nosso próprio bem-estar e começamos a focar no bem-estar de todos. Alanna envelheceu como as árvores antigas do vale, com graça e sabedoria. Sua presença se tornou uma bênção, um farol de luz verde no meio da escuridão. Quando ela se sentava na praça, as crianças se aninhavam a ela e os velhos buscavam sua calma. Dizem que no dia em que Alanna partiu para as estrelas, não houve tristeza no Vale dos Sussurros.
Apenas uma chuva suave que parecia as lágrimas de felicidade do céu e um arco-íris de 7 cores mais brilhante do que nunca. E essa chuva, na verdade, era a esperança que Alana havia espalhado, caindo de volta sobre a terra, prometendo que a bondade, uma vez plantada, jamais morre. Ela se torna o legado de um sono tranquilo, a lenda de Alana. E agora, meu querido ou minha querida, feche os olhos. Lembre-se do sorriso de Alana, do sussurro da esperança que ela plantou. Deixe que a bondade dela te envolva como um cobertor quente. Amanhã, quando o sol nascer, você também pode ser um pedacinho da lenda de Alana, com um sorriso, com uma palavra gentil, com um pequeno ato de bondade. Durma bem e sonhe com o Vale dos Sussurros. O legado de Alana se tornou a tradição do presente despretensioso no Vale dos Sussurros. A cada solstício, todos se presenteavam com algo feito à mão ou com um serviço prestado, sem identificar o doador. A alegria estava em dar e receber o inesperado. Essa prática simples, nascida da inspiração de Alana, eliminou o comércio da vaidade. O valor não estava no preço, mas no carinho e no tempo dedicados. A comunidade florescia em uma economia de gratidão e generosidade. Em terras distantes, um jovem rei ambicioso ouviu a lenda de Alana e a considerou uma tolice ingênua. Ele acreditava apenas na força e na conquista. Seu coração era uma fortaleza de gelo, blindado contra a compaixão. Ele enviou mensageiros ao Vale dos Sussurros, exigindo que Alana, ou quem quer que fosse o líder, pagasse um imposto exorbitante como reconhecimento de seu poder. Ameaçou a paz do vale com a sua soberba. Os aldeões ficaram com medo. Eles eram pacíficos e não tinham armas, apenas suas ferramentas de trabalho. A tristeza, um hóspede indesejado, ameaçava retornar às suas casas após anos de ausência. Alana, já muito idosa, mas com a serenidade intacta, reuniu-se com o povo. Ela não sugeriu luta nem fuga. Ela propôs uma resposta única à altura do seu legado, uma demonstração de esperança inabalável. Ela pediu que o povo colhesse o melhor de sua safra, tecesse as melhores vestes e preparasse a mais fina geleia de mel. Não para pagar o imposto, mas para oferecer como um presente de boas-vindas aos mensageiros do rei. Quando os soldados do rei chegaram, esperando resistência ou súplicas, foram recebidos com sorrisos sinceros e mesas fartas. Os presentes eram entregues não como tributo, mas como prova de amizade e paz. A líder do vale não era Alana, mas a hospitalidade. Os soldados, acostumados à hostilidade e à desconfiança, ficaram profundamente perturbados. Eles não sabiam como reagir àquela avalanche de bondade genuína. Os mensageiros voltaram ao jovem rei com as mãos cheias de presentes e o coração cheio de confusão. Eles descreveram a paz, a abundância e a alegria do vale, mas, acima de tudo, a força da gentileza de Alana. O jovem rei ficou furioso. A bondade era uma moeda que ele não sabia usar, e a paz incondicional era uma ameaça ao seu poder baseado no medo. Ele decidiu cavalgar pessoalmente até o vale para provar sua superioridade. Ao chegar, ele viu Alana sentada sob o velho carvalho, tecendo uma pequena cesta. Ele desceu de seu cavalo com arrogância e exigiu: "Onde está o seu ouro? Onde está o reconhecimento da minha autoridade?" Alana olhou para ele, e a ausência de medo em seus olhos era mais deslumbrante do que a sua coroa. "Rei", ela disse, "não temos ouro para te pagar, mas temos a riqueza que o seu reino perdeu, a fé no próximo. Viemos para lhe dar o único imposto que somos capazes de pagar, a nossa bondade. Ela é inesgotável. Receba-a e seu coração será mais rico do que todas as minas do mundo." E ela ofereceu-lhe a cesta que acabara de tecer. O jovem rei pegou a cesta, sentindo a aspereza do vime e o calor das mãos de Alana.
Pela primeira vez na vida, ele sentiu-se incapaz de dar uma ordem, incapaz de ameaçar. A armadura do seu orgulho rachou. Ele não levou o Vale dos Sussurros, mas levou a lição de Alanna. A partir daquele dia, ele começou a governar com justiça e, gradualmente, com o mesmo tipo de bondade despretensiosa que havia testemunhado. O vale se tornou um farol. Dizem que o vento no Vale dos Sussurros ainda carrega a voz suave de Alanna, lembrando a todos que a verdadeira magia da vida não está nos feitiços ou nas riquezas, mas na esperança ativa que floresce em cada ato de bondade. Essa é a lenda de Alanna, a mulher que plantou o jardim da esperança nos corações do mundo. E agora, com essa história acalentando seu coração, descanse, meu amor. Deixe os sussurros do vale guiarem você para o sono mais profundo. A lenda continua, não apenas como uma história para dormir, mas como um convite para sonhar com um mundo onde a bondade de Alanna é a regra e não a exceção. A escuridão da noite não tem poder sobre a luz que você carrega. Sua história é um lembrete de que a bondade é uma força multiplicadora, uma energia que se expande. Alanna era o centro, mas cada pessoa que ela tocava se tornava uma nova fonte, um novo canal para a esperança. A cada sol, um novo dia, uma nova chance de ser como Alanna, de semear o bem sem esperar a colheita, de sorrir para o desconhecido, de curar a ferida com a ternura de um toque suave. A verdadeira magia de Alanna era a sua simplicidade. Ela não precisava de palco para brilhar. A sua luz era a sua essência e a sua pregação era o seu exemplo diário. Ela era a personificação da paz interior. As crianças que cresceram no Vale dos Sussurros, ouvindo a lenda de Alanna, nunca souberam o que era a inveja. Eles aprenderam que a felicidade não se mede por posses, mas por conexões humanas genuínas. Eles carregavam a marca da esperança, um brilho nos olhos que o medo e a ganância não podiam apagar. Quando eles viajavam para outras terras, levavam consigo essa luz inconfundível. Eles eram reconhecidos como filhos de Alanna, os portadores da chama da bondade. E onde quer que fossem, a tristeza recuava, e os corações duros se abriam para a possibilidade da redenção e do amor. A semente de Alanna germinou em todo o mundo. A lenda dela se tornou um hino à humanidade, uma melodia suave cantada por mães para seus filhos, por marinheiros em noites escuras e por viajantes em caminhos perigosos. Ela ensinou que o ato mais revolucionário é o de amar incondicionalmente, de estender a mão sem perguntar o nome, de tratar o estranho como um velho amigo. Este é o legado eterno de Alanna. Durma agora, com a certeza de que a gentileza é a força mais poderosa do universo. Deixe que o sono te leve para o vale onde a lenda de Alanna é uma realidade palpável. O segredo do canto da sereia silenciosa. O Vale dos Sussurros era protegido, mas além das montanhas de prata existia a Vila da Bruma. Esta vila vivia à beira-mar e sua riqueza dependia da pesca. Contudo, há anos os peixes haviam desaparecido e o mar parecia ter se calado. Os pescadores, antes alegres, tornaram-se sombrios. A fome e o desespero trouxeram a discórdia. Ninguém mais confiava em ninguém, e a cooperação, essencial no mar, havia se perdido. Eles culpavam uns aos outros pela má sorte. Alanna, que ouvia os ecos da tristeza de longe, decidiu viajar até lá. A jornada era longa e perigosa, mas a necessidade de espalhar a luz era maior do que o medo das montanhas íngremes. Quando Alanna chegou à Vila da Bruma, foi recebida com silêncio e olhares vazios. As pessoas mal a notavam. Ela se instalou na cabana mais humilde, que estava abandonada por ter sido do pescador mais amargurado. Em vez de falar sobre a pesca, Alanna começou a observar. Ela percebeu que o problema não era o mar, mas a ausência de canções.
Naquela vila, ninguém mais cantava, nem mesmo as mães para os seus bebês. Alana sabia que a esperança precisava de melodia. Ela começou a tecer pequenas redes de seda colorida, não para peixes, mas para presentear as crianças. Enquanto tecia, ela cantava uma melodia simples e antiga, uma canção do vale sobre a força da água e do coração. No início, as crianças a olhavam de longe, desconfiadas, mas a melodia era tão suave e acolhedora que, aos poucos, elas se aproximavam, atraídas pelo som e pelas cores brilhantes das redes. Alana não as forçava a cantar, apenas lhes dava a rede e sorria. Um dia, uma menina, a pequena Mara, pegou a sua rede de seda e, sem perceber, começou a murmurar a melodia de Alana. Aquele murmúrio foi como o primeiro pingo de chuva após a seca. Logo, outras crianças juntaram suas vozes e o canto de Alana encheu a vila da bruma. Os pescadores, ao ouvirem o som de alegria inesperada de seus filhos, sentiram um aperto no peito, uma lembrança de um tempo em que eles mesmos cantavam ao lançar as redes. O gelo em seus corações começou a derreter. O pescador amargurado, dono da cabana onde Alana estava, aproximou-se dela. "Estranha", ele disse com a voz rouca. "O que você fez? Por que minhas crianças voltaram a cantar?" Alana respondeu, olhando para o mar. "O mar precisa de amor para nos dar seus frutos. Se o seu coração está seco de briga, ele reflete na água. Quando vocês voltaram a cantar, o mar ouviu a sua esperança." O pescador não entendeu de imediato, mas ele voltou para casa e, pela primeira vez em anos, abraçou sua esposa. Naquela noite, ele pegou seu velho violão e tocou uma canção do mar. Na manhã seguinte, os pescadores foram ao mar juntos. Eles cantaram a melodia de Alana e, para a surpresa de todos, as redes voltaram cheias, não apenas de peixes, mas de uma nova fraternidade. Este foi o feito da canção silenciosa de Alana. Ela ensinou que a abundância não está fora, mas dentro de nós, na capacidade de compartilhar a alegria e de restaurar a harmonia com o mundo. A lenda continua, lembrando-nos que, às vezes, o maior problema não é a falta de recursos, mas a perda da alma. E a alma se recupera com música e afeto. Durma com esta melodia no coração. Deixe que a força da canção te leve para um sono de paz, onde o mar está sempre cheio e o canto nunca cessa. O vendedor de máscaras e a verdade de Alana. Havia também a história da cidade sem nome, um lugar onde a tristeza não existia porque era proibida. As leis da cidade obrigavam a todos a usar um sorriso fixo, uma máscara de felicidade forçada. Um comerciante de lá, o vendedor de máscaras, era muito rico. Ele vendia máscaras de alegria, desprezo e indiferença. Mas a mais vendida era a de felicidade perfeita, que escondia qualquer tipo de sofrimento. Ninguém na cidade sem nome sabia quem Alana era, mas as pessoas ouviam falar de uma mulher que vivia sem máscaras, cuja verdade interior era sua única proteção. O vendedor de máscaras, curioso e cético, viajou até o Vale dos Sussurros para desmascarar literalmente essa lenda. Ele acreditava que a bondade de Alana era apenas a melhor de todas as máscaras. Ele a encontrou na praça, ajudando a limpar uma fonte. Alana estava sorrindo, mas não era um sorriso estático. Era um que mudava, refletindo a alegria das crianças e o esforço do trabalho. "Senhora", disse o vendedor com sua própria máscara de indiferença polida, "eu vendo felicidade. A sua parece boa. Quanto custa esta máscara de bondade que você usa?" Alana parou. Olhou para ele com aqueles olhos verdes de lago. Ela não viu a máscara, mas o cansaço por trás dela. "Eu não uso máscaras, senhor. E a bondade não é para venda. Ela é dada." "Impossível", ele retrucou. "Sem máscara, as pessoas veem sua dor, seu medo e usam isso contra você. A máscara é proteção."
Alana pegou a mão do vendedor e, sem tirar o olhar dele, disse: a maior proteção é a transparência. Quando você mostra quem você é, de verdade, você não tem mais nada a esconder. A dor compartilhada é a dor diminuída. Ela continuou: experimente. Tire sua máscara apenas por um segundo e deixe-me ver a sua verdade. Hesitante, o vendedor de máscaras levou a mão ao rosto e retirou a peça. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas reprimidas e seu rosto mostrava uma exaustão profunda. Ele não sorria, ele chorava. Alana não o julgou. Ela apenas o abraçou, um ato de aceitação pura. Foi o primeiro choro sincero do vendedor em anos e ele se sentiu mais leve do que nunca. A máscara era o seu fardo. O vendedor voltou para a cidade sem nome, mas não para vender. Ele parou de usar máscaras e começou a ouvir as histórias de dor e medo que as pessoas escondiam. Ele se tornou um curador de almas. Este foi o feito da verdade desvelada de Alana. Ela ensinou que a coragem não está em esconder a vulnerabilidade, mas em abraçá-la, e que a verdadeira felicidade é a capacidade de ser quem se é. A lenda de Alana é um sussurro que diz: não se esconda. O mundo precisa da sua luz genuína. E agora, meu amor, descanse o seu rosto na almofada. Durma, livre de todas as máscaras, sabendo que sua verdade é a sua força. Alana te guarda em seus sonhos. A Floresta dos Medos e o abraço de Alana. Havia também a Floresta dos Medos, um lugar onde a mata era densa e diziam que os próprios pensamentos sombrios ganhavam vida. Ninguém ousava entrar ali, exceto os desesperados. Um jovem do Vale dos Sussurros, chamado Kael, estava atormentado pela culpa de um erro do passado. O remorso era tão grande que ele fugiu para a floresta buscando punição ou esquecimento. Os aldeões estavam apavorados, pois sabiam que a Floresta dos Medos devorava a alma de quem entrava. Eles suplicaram a Alana que trouxesse Kael de volta. Alana não levou uma tocha para a escuridão. Ela levou um tecer de linhas brilhantes, feito com fios de seda e a luz do luar. Ela entrou na floresta sozinha, sem medo. Enquanto caminhava, ela tecia as linhas brilhantes, não para marcar o caminho de volta, mas para iluminar o caminho de Kael. Ela cantava um canto de perdão e autoaceitação. O jovem Kael, no meio da floresta, via seus medos se materializarem em sombras. Ele estava paralisado. Mas então, ele viu as linhas brilhantes de Alana e ouviu a melodia suave. Alana o encontrou encolhido sob uma árvore retorcida. Ela não o repreendeu. Ela simplesmente se sentou ao lado dele e continuou a tecer, espalhando as linhas luminosas. Kael, ela disse, as sombras são apenas a ausência de luz. Elas só têm poder se você as alimentar com o seu medo. Seu erro não te define, mas sim o que você faz agora. Ela então o abraçou. Um abraço que era puro acolhimento, sem julgamento. Naquele abraço, Kael sentiu o peso da culpa se dissipar. Ele percebeu que o único monstro na floresta era o que ele havia criado em sua mente. Ao abraçá-lo, Alana transformou a Floresta dos Medos em um lugar de cura. Juntos, eles seguiram as linhas brilhantes de volta para o vale. Este foi o feito do abraço do perdão de Alana. Ela ensinou que a punição é um cárcere que construímos para nós mesmos e que a esperança é a chave para nos libertar. A lenda de Alana te convida a perdoar a si mesmo. Durma sem medo das suas sombras. Alana está te abraçando agora e sua bondade é a luz mais forte. A fonte seca da inveja e o dom da partilha. Perto do Vale dos Sussurros, existia o Povo do Ouro, uma comunidade que havia encontrado uma jazida de minério precioso. Eles eram agora muito ricos, mas a água de sua única fonte havia secado completamente.
O problema não era a falta de chuva, mas a inveja e a desconfiança que a riqueza trouxe. Cada um guardava seu ouro e sua água em segredo, temendo que o vizinho tivesse um pouco mais. O egoísmo secou a fonte, refletindo a secura de seus corações. Alana via a situação e, desta vez, não levou presentes nem canções. Ela levou apenas um pote de barro vazio, que era tudo o que ela precisava para demonstrar a sua lição. Ela se aproximou da fonte seca, onde os anciãos discutiam sobre quem era o mais culpado pela seca. Alana esperou pacientemente até que o silêncio voltasse. Um silêncio pesado de acusação. "Eu preciso de água", disse Alana com a voz calma. "A minha viagem foi longa. Vocês poderiam me dar um pouco?" Os anciãos se entreolharam, envergonhados. Eles tinham água guardada em suas casas, mas admitir isso era revelar sua mesquinhez e o medo de que a sua parte fosse diminuída. "Não temos água para dar", respondeu um deles, o mais rico. "A fonte secou, como você pode ver. Se tivéssemos, guardaríamos para nós, pois a água é um bem escasso." Alana sorriu, um sorriso de pura compreensão. Ela não os repreendeu. Ela simplesmente pegou o pote de barro vazio e o virou de cabeça para baixo sobre o leito seco da fonte. "Ah, então eu não posso pedir um presente", disse ela, "mas eu posso oferecer." E, com um movimento lento, ela derramou no pote vazio a única água que carregava consigo, uma pequena porção que havia guardado para a sua própria sede. A pequena quantidade de água de Alana brilhou no pote. Ela se virou para os anciãos. "Eu lhes dou esta água. Por favor, quando o pote estiver cheio, usem-na para beber." Ela se afastou e sentou-se à sombra de uma árvore. Os anciãos, intrigados e tocados pelo gesto, observaram o pote. A água de Alana era uma oferta pura, sem expectativa de retorno. Um dos anciãos, o menos egoísta, correu para casa. Ele não queria que o pote de Alana ficasse vazio. Ele voltou e derramou um pouco de sua reserva pessoal no pote. Outro, envergonhado por ter negado a ajuda inicial, seguiu o exemplo. Em pouco tempo, o pote de barro se tornou um ponto de encontro para o dom da partilha. As pessoas do povo do ouro, ao verem o pote se encher, perceberam a futilidade de guardar a água. Eles começaram a rir de si mesmos. Se todos compartilhassem, a escassez terminaria. Na manhã seguinte, a fonte seca começou a jorrar água novamente. Não foi magia, mas a fluidez do amor compartilhado que restaurou o ciclo natural. O egoísmo e a inveja haviam sido o verdadeiro obstáculo. Este foi o feito do pote vazio de Alana. Ela ensinou que a generosidade é a única maneira de garantir a abundância para todos e que o maior tesouro é ter um coração disposto a dar. Durma, meu querido ou minha querida, com o pote do seu coração cheio de bondade. A lenda de Alana é o seu guia para o sono mais doce. O tecelão da raiva e o manto da calma. Em uma cidade movimentada e barulhenta, vivia o tecelão da raiva. Este homem era mestre em tecer os tecidos mais finos e fortes, mas ele estava sempre furioso. Sua raiva era palpável em suas roupas de cores escuras e em sua expressão fechada. Ele tecia com tanta fúria que suas máquinas faziam um barulho infernal, e a energia da raiva parecia se espalhar por toda a cidade, tornando as pessoas impacientes e irritadiças. Alana foi até a tecelagem. O tecelão, ao vê-la, gritou: "Saia daqui! Não preciso da sua calma tola. Preciso de força para tecer e a raiva me dá essa força." Alana não fugiu, nem gritou de volta. Ela se aproximou de uma das máquinas barulhentas e, com uma delicadeza inacreditável, começou a tocar os fios. Ela não parou o trabalho, mas passou a ajustar os fios, a alisar as tramas, a impor um ritmo suave à máquina, sem que o tecelão percebesse o que estava acontecendo. Enquanto a máquina trabalhava, Alana começou a cantar. Não era uma canção de ninar, mas uma melodia de concentração e quietude,
uma ode à beleza da paciência. Aos poucos, o barulho da máquina começou a diminuir. A fúria do tecelão, alimentada pelo caos, começou a murchar diante do ritmo harmonioso que Alana havia introduzido. Ele parou de gritar e observou. O tecido que saía da máquina agora tinha um brilho inesperado. Era mais macio e a cor, embora profunda, era serena, como o céu noturno. "O que você fez?" perguntou o tecelão, agora apenas confuso, não raivoso. Alana olhou para ele e seus olhos eram como duas luas calmas. "A raiva te dá força, sim, mas a paciência te dá perfeição." A beleza do seu trabalho estava sendo sufocada pelo seu próprio barulho interior. Ela o convidou a tocar o novo tecido. Era um manto de calma. Ao tocá-lo, o tecelão sentiu uma paz que há muito tempo não visitava seu coração atormentado. Ele percebeu que a verdadeira força não está na intensidade da emoção, mas na disciplina da paz. Ele jogou fora os seus tecidos de raiva e começou a tecer com o ritmo tranquilo que Alana havia ensinado. Este foi o feito do manto da calma de Alana. Ela ensinou que a fúria é um tecelão cego e que o autocontrole é a chave para criar as obras-primas da vida. Durma profundamente, meu amor. Deixe que o manto da calma te envolva. Não há pressa, não há raiva. A paz de Alana é sua agora. A semente da gratidão e o bosque esquecido. Havia uma terra ao sul, assolada pela escassez, onde o solo era ingrato e o povo vivia na miséria. O problema era a falta de gratidão. Eles só reclamavam do que lhes faltava e nunca celebravam o pouco que tinham. A Vila da Lamentação se chamava, pois o único som que se ouvia eram os gemidos e as queixas. A negatividade era um muro que impedia a prosperidade de entrar. Alana viajou para lá. Ela não levou comida ou água. Ela levou apenas uma sacola cheia de sementes secas e comuns que não pareciam ter valor algum. Ao chegar, ela não tentou confortar o povo. Ela apenas se ajoelhou no solo árido, cavou um pequeno buraco com a mão e plantou uma daquelas sementes. Ela se levantou e disse à multidão: "Eu lhes dou esta terra. Ela é fértil, mas precisa ser lembrada de sua capacidade. Plantem o que vocês são gratos por ter." O povo a olhou com confusão. "Mas não temos nada!" gritaram. Alana respondeu apontando para a pequena semente enterrada. "Vocês têm a força para cavar, a luz do sol e, acima de tudo, a memória de um tempo em que as coisas eram melhores. Plantem a semente da memória feliz." A maioria riu e se afastou. Mas uma velha, com lágrimas nos olhos, lembrou-se de um dia em que seu neto lhe dera uma flor silvestre. Ela cavou e plantou uma semente de lembrança. Um jovem, lembrando-se da força de seu pai, plantou uma semente de força. Outros, aos poucos, encontraram pequenos motivos para serem gratos. O ar que respiravam, a mão de um amigo. Eles não estavam plantando sementes de plantas. Estavam plantando sementes de gratidão. A cada semente plantada, o chão parecia ficar um pouco menos duro, um pouco mais macio. Com o tempo, onde as sementes da gratidão foram plantadas, um bosque esquecido começou a ressurgir. Não com frutas e legumes, mas com árvores que davam flores perfumadas e sombras acolhedoras. O povo da Vila da Lamentação parou de reclamar. Eles se reuniam no bosque para compartilhar suas memórias e sua gratidão. E quando eles pararam de focar no que faltava, o mundo exterior começou a lhes dar o que precisavam. Este foi o feito do bosque da gratidão de Alana. Ela ensinou que a prosperidade é filha da agradecimento e que a esperança começa com o reconhecimento das pequenas bênçãos da vida. Durma com a gratidão em seu coração. Lembre-se de todas as coisas boas que você tem. A paz de Alana está em cada folha do bosque.
O guardião da ponte e o fio da confiança. Havia uma ponte antiga sobre um cânion profundo que ligava duas comunidades há muito tempo, separadas por uma rixa ancestral. A aldeia do leste e a aldeia do oeste. No meio da ponte vivia o guardião da ponte, um homem que, em vez de proteger a passagem, exigia que todos que a cruzassem contassem a ele o seu pior segredo. O medo de ter seus segredos revelados impedia o tráfego. As duas aldeias viviam em isolamento e desconfiança. Elas acreditavam que o outro lado era mau, tudo por causa da separação e da ausência de comunicação. Alana sabia que o guardião da ponte não era mau. Ele era apenas o homem mais solitário do mundo e exigia segredos para criar uma conexão, mesmo que baseada no medo. Ela caminhou calmamente até o guardião. Ele estava com a armadura enferrujada e o rosto triste. Pare! Para cruzar! Você deve me contar o seu pior segredo! Alana sorriu e disse: Meu amigo, eu não tenho segredos que me envergonhem, mas eu tenho uma confissão para fazer. Qual é? Ele perguntou intrigado. Minha confissão é esta: eu acredito em você. Eu confio que no fundo do seu coração, você é um homem que anseia por amizade, não por segredos sombrios. Ela não deu a ele um segredo, mas deu-lhe confiança incondicional. O guardião ficou sem palavras. Ninguém jamais havia lhe dado pura confiança. Ele esperava medo, mas recebeu um fio de esperança. Eu confio tanto em você, continuou Alana, que vou atravessar a ponte de olhos fechados, sabendo que você não permitirá que eu caia. Alana fechou os olhos e começou a andar, sem hesitação. O guardião, assustado com a sua própria responsabilidade, tirou a sua espada e a usou como um bastão, guiando Alana com a mais delicada das atenções. Quando Alana abriu os olhos no outro lado, ela viu o guardião chorando. Ele não era mais um carrasco de segredos, mas um protetor de confiança. O guardião da ponte jogou sua armadura no cânion e se tornou o mensageiro da união. Ele começou a levar mensagens gentis entre as duas aldeias, e a confiança de Alana se tornou a ponte. Este foi o feito do fio da confiança de Alana. Ela ensinou que a união é mais forte que o medo e que a melhor ponte é construída com a fé na bondade do outro. Durma, sabendo que você pode confiar no mundo, meu amor. Alana nos ensinou a ter fé, e agora seu sono será seguro e tranquilo. O encontro com o gigante solitário. Nas montanhas rochosas vivia um ser lendário conhecido como o gigante solitário. Ele não era malvado, mas seu tamanho e voz trovejante assustavam a todos. Então, ele vivia isolado em sua caverna, profundamente triste. A tristeza do gigante era tão grande que causava avalanches de pedras e tempestades de neve, ameaçando as aldeias abaixo. O povo temia a força do desespero dele mais do que tudo. Alana decidiu visitá-lo. Ela subiu a montanha com um pequeno presente, um pintacilgo de madeira esculpido por um velho artesão, pequeno o suficiente para caber na palma da mão de uma criança. Ao chegar à caverna, a voz do gigante tremeu o chão. Quem ousa me perturbar, vá embora, ou meu pesar o esmagará. Alana ficou na entrada, segurando o pássaro. Eu não vim para perturbar, gigante, ela disse, e sua voz parecia a de um sino de vento na imensidão. Eu vim para compartilhar. Eu sei que você tem a maior solidão. O gigante bufou, mas a pequena figura e a voz suave de Alana o intrigaram. O que você pode me dar, criatura minúscula, que eu já não tenha em abundância? Eu dou a você este pintacilgo de madeira, disse Alana. Ele canta em silêncio. Ele representa o poder da delicadeza, algo que a sua força bruta nunca lhe permitiu ter. O gigante estendeu a mão enorme e áspera. O pintacilgo de madeira parecia um grão de areia nela. Ele o segurou com um cuidado inesperado, temendo esmagá-lo.
Alana explicou que a delicadeza não é fraqueza, mas a força controlada. Era a chave para ele se conectar com o mundo sem causar medo ou destruição. O gigante, ao focar toda a sua imensa força no cuidado do pequeno pintacilgo, encontrou a paz que procurava. Ele parou de causar tempestades e começou a esculpir na rocha, criando pequenas e delicadas obras de arte. Este foi o feito do pintacilgo de madeira de Alana. Ela ensinou que a maior força reside na suavidade e no cuidado que dedicamos às coisas pequenas e vulneráveis. Durma, meu querido, e saiba que sua gentileza é uma força gigante. A calma de Alana é a sua proteção. O mestre da dúvida e a chave da certeza. Na Academia do Saber, onde os sábios estudavam dia e noite, havia um professor temido, o mestre da dúvida. Ele ensinava que nenhuma verdade era absoluta e que tudo deveria ser questionado, até que nada restasse além de confusão. Seu ensino causava ansiedade e desânimo. Os alunos se sentiam perdidos, pois a dúvida constante paralisava a ação e a alegria da descoberta. Alana foi até a academia. Ela pediu para falar com o mestre da dúvida, mas ele apenas ria. Você duvida da sua própria bondade, mulher? E por que sua esperança deveria ser verdadeira? Alana não o confrontou com argumentos. Ela entregou a ele um copo d'água transparente e pediu que ele o examinasse. O mestre passou horas analisando o copo, questionando a pureza da água, a origem do vidro, a estabilidade da sua forma. Ele tentou provar que o copo estava lá, mas não era realmente lá. No final, exausto, ele disse: eu duvido que esta água possa me matar e duvido que possa me dar vida. Não há certeza. Alana pegou o copo de volta, sorriu e bebeu a água. Um gole lento e completo. A certeza, mestre, ela disse, não está na perfeição da prova, mas na simplicidade do ato. Água saciou minha sede. Essa é a minha verdade e não preciso prová-la a ninguém. Ela lhe entregou então uma chave de madeira simples. Use esta chave para abrir a sua confiança interior. Você pode duvidar do mundo, mas nunca deve duvidar da bondade em seu próprio coração. O mestre, ao ver a ação simples de Alana beber e ao tocar a chave que representava a certeza de um ato, percebeu que a vida não precisava ser um labirinto de questionamentos. Ele começou a ensinar a beleza da certeza nas pequenas coisas. Este foi o feito da chave da certeza de Alana. Ela ensinou que a dúvida é útil para o aprendizado, mas a fé é essencial para a vida. Durma com a chave da confiança em suas mãos. Alana te dá a certeza de um sono tranquilo. O campo das promessas vãs e o presente do agora. Existia um campo no qual as pessoas de uma comunidade afastada, a Vila da Espera, plantavam apenas sementes de promessas futuras. Eles adiavam a felicidade dizendo: quando a colheita vier, seremos felizes. Eles não viviam o presente. O campo estava cheio de promessas de seremos ricos amanhã, seremos gentis depois. A terra era cheia de intenções, mas vazia de alegria no agora. Alana chegou ao campo e viu a tristeza dos aldeões, que trabalhavam arduamente, mas sem prazer, sempre olhando para o futuro distante. Ela se sentou no meio do campo, pegou um punhado de terra e começou a brincar com ela, sentindo sua textura, cheirando seu aroma, celebrando a vida simples que ela continha. Os aldeões pararam o trabalho para observá-la. Alana parecia ter encontrado um tesouro na sujeira. O que você está fazendo, mulher? Perguntou o líder da vila. Estamos ocupados plantando o nosso futuro. Alana respondeu. Vocês estão tão ocupados olhando para o amanhã que estão pisoteando a felicidade de hoje. O futuro nasce do agora. Se vocês semeiam a infelicidade hoje, o futuro será igual.
Ela os desafiou a fazer um novo plantio, mas desta vez a plantar sementes de atos de bondade imediatos. Um elogio, um descanso merecido, um riso. Os aldeões confusos fizeram o que ela pediu. Eles pararam o trabalho, contaram piadas, beberam água fresca juntos e se elogiaram. O campo se encheu de riso e leveza. Naquele dia, o campo das promessas vãs se tornou o campo da alegria presente. E por focarem no bem-estar de hoje, a colheita futura veio com mais força do que nunca. Este foi o feito do presente do agora de Alana. Ela ensinou que a esperança não é um adiamento, mas uma ação consciente no presente, celebrando cada momento. Durma, meu amor, e saiba que você é feliz agora. O presente de Alana é o seu sono tranquilo. A estação do silêncio e a linha da conexão. Em uma grande cidade, havia uma estação de trens onde milhares de pessoas se cruzavam todos os dias. Mas todos estavam apressados, com os olhos fixos no chão ou em seus próprios pensamentos. Era a estação do silêncio, onde ninguém se olhava ou falava. A solidão era o passageiro mais frequente ali, mesmo em meio à multidão. A ausência de reconhecimento humano era ensurdecedora. Alana foi até a estação do silêncio. Ela não falou, nem fez um grande discurso. Ela simplesmente começou a distribuir cordões coloridos para as pessoas. O cordão era um presente simples. As pessoas o pegavam com estranheza. Mas Alana fazia um único pedido a cada um. Use esta linha para se conectar a alguém que você nunca notou. A ideia era absurda para alguns, mas a sinceridade de Alana era desarmante. Um homem usou o cordão para amarrar uma pequena flor na mala de uma senhora idosa. Uma jovem usou o seu para amarrar um recado gentil na mochila de um viajante desconhecido. Que sua jornada seja leve. Os pequenos gestos de conexão se espalharam. O silêncio da estação foi quebrado por murmúrios de agradecimento e risos tímidos. As pessoas finalmente vissem umas às outras. A estação se transformou em um lugar de encontros rápidos e sinceros. A solidão foi obrigada a descer na próxima parada. Este foi o feito da linha da conexão de Alana. Ela ensinou que a bondade é um fio que nos une a todos e que a esperança nasce do simples ato de ver o outro. Durma, meu anjo, e saiba que você nunca está sozinho. O fio de Alana nos conecta a todos. A aldeia da cinza e o primeiro desenho. Uma aldeia havia sido destruída por um incêndio e estava coberta de cinzas. A tristeza era tanta que as pessoas não conseguiam mais enxergar cores. Elas viam o mundo em tons de cinza, perdendo a vontade de reconstruir. A falta de visão para o futuro era o que realmente as paralisava. Eles só viam o que havia sido perdido. Alana viajou até a aldeia da cinza. Ela encontrou as pessoas sentadas, inertes, esperando por um milagre que lhes devolvesse as cores. Alana não trouxe tintas ou ferramentas. Ela trouxe apenas um pequeno pedaço de giz vermelho que encontrou no caminho. Ela se ajoelhou no chão de cinzas e, usando o giz vermelho, desenhou no chão um pequeno sol radiante. Era o único toque de cor no mar de cinzas. Olhem, ela disse, o que foi cinza. Mas o que será é um novo sol. Para reconstruir, vocês devem primeiro desenhar o futuro em cores. Ela deu o giz a uma criança e disse: desenhe o que você quer ver primeiro. A criança, com as mãos sujas de cinza, desenhou uma flor azul. Outros pegaram o giz e, inspirados pela cor, desenharam suas casas restauradas, seus jardins cheios de verde e seus céus azuis. O ato de desenhar o futuro com cores simples fez com que a aldeia recuperasse a visão. Eles pararam de ver o passado em cinzas e começaram a ver o futuro em cores vibrantes. A reconstrução começou no dia seguinte. Este foi o feito do primeiro desenho de Alana.
Ela ensinou que a esperança é a capacidade de imaginar um amanhã melhor e que a recuperação começa com um único toque de cor e um ato de vontade. E assim, a lenda de Alana continua, tecendo a bondade na história do mundo. Durma, meu amor, e sonhe com todas as cores que você deseja ver no seu amanhã. A visão de Alana é a sua promessa de um despertar alegre. É hora de deixar a lenda de Alana te guiar para o descanso. A lenda de Alana é a história da mulher que descobriu o segredo mais profundo. A bondade não é um recurso finito, mas uma fonte inesgotável. Ela nos ensinou que cada pequeno ato de gentileza se torna uma semente de esperança. Alana partiu para as estrelas, não para nos deixar, mas para se tornar a luz guia de todos nós. O seu sorriso agora é a lua, e a sua voz é o sussurro do vento no Vale dos Sussurros. O seu legado não está em monumentos de pedra, mas em cada coração mais leve, em cada mão estendida, em cada riso sincero, em cada abraço de perdão. Lembre-se do pintacilgo de madeira que ensinou a delicadeza ao gigante. Lembre-se do fio da confiança que uniu as aldeias. Lembre-se do primeiro desenho que trouxe a cor de volta. Você é o herdeiro dessa lenda. Amanhã, ao acordar, leve consigo a coragem de Alana para ser a bondade que o mundo precisa. Deixe que o manto da calma te envolva. Não há mais pressa, não há mais medo. A paz de Alana é a sua. Feche os olhos. O sono é a ponte mais segura. E assim, a lenda de Alana, a mulher da bondade infinita, se aninha em nossos corações. Que os seus feitos, o pintacilgo, a chave da certeza, o abraço do perdão, guiem seu sono e inspirem seu despertar. Lembre-se, meu querido, ou minha querida, que você também tem a luz de Alana dentro de si. Antes de nos despedirmos, se você amou viajar conosco para o Vale dos Sussurros e quer que mais histórias como esta embalem suas noites, por favor, deixe um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. O seu apoio é a nossa semente de esperança. Sonhe profundamente e que a paz de Alana esteja com você. Boa noite.